Olá, pessoal! Dia agitadíssimo. Tô aqui com visita na Culticultura, Águida Amaral. Enquanto isso, esperar o pessoal chegar. Tá. Eu queria colocar um recadinho aqui sobre o tema da nossa live, que é criação de produtos artesanais, com a Vanessa Bortoleto. Vamos ver se ela está chegando. Chegou. Deixa eu chamá-la aqui. Pode passar quando você quiser, Guida. Tchau. Se quiser aparecer aqui, dá um oi pra galera. Ei, Oi, Thaís! tudo bem, Van? Tudo bem, e você? Tudo. Gente, correria. Conseguiu o celular? Consegui. Não, assim, eu já tô com o da minha mãe mais ou menos desde ontem, mas eu tô toda perdida, porque acho que eu nem tô olhando pra câmera. Eu imagino. Porque quando... Não, mas nem precisa olhar pra câmera. A live você olha assim pra mim. Mas assim, eu consegui resolver uma parte, mas eu tô muito perdida, porque tem muita coisa que tá no outro e assim, pelo visto eu acho que deu perca total. Nossa, mas o que aconteceu? Você estava fazendo velas, aí derramou cera no celular. Eu tava na rua, aí eu fui olhar o meu celular, ele não ligou mais. Aí eu tava perto de uma lojinha ali na Ana Rosa de acessório de celular. Aí eu Tá. levei lá e falei pro mocinho assim: "Ah, você pode ver pra mim meu celular?" Ele falou: "Olha, aqui não é assistência técnica, a gente não tem ninguém pra olhar." Aí quando ele pegou meu celular, ele falou assim: "Eu acho que a placa do seu celular queimou." Aí Gente, eu falei: "O quê?" Aí ele falou assim: eu acho que foi esse o porém aí do seu celular. Eu falei: "Ai, não, não acredito." Aí eu levei na assistência e a assistência falou que acho que foi isso mesmo. não, aí vai ter que comprar outro. E eu tô com uma dor no coração. Nossa. Mas fazer o quê? Não, Porque perdi tudo. então, porque é super Assim, perdi importante. tudo entre aspas. Você tem o login lá que fica na nuvem, né? Então Tá. não perde tudo. Mas assim, ai, é uma coisa que você fica, nossa, por quê, né? Bem no fim de ano. Mas vamos ver que é um presente do Papai Noel, Boa, gostei. né? Mas Então, é isso, vamos falar de coisa boa, economia criativa. eu acho que o pessoal já entendeu aqui, então, que você faz velas Isso. artesanais, com cristais, mas antes de você contar o que você faz, eu queria falar que a gente tem duas coisas em comum. Primeiro, que a gente é formada em publicidade, e segundo, que a gente Isso, trabalhou na mesma empresa, né? Foi o meu primeiro exatamente. estágio. Foi. Lá no comecinho, quando a gente começou a fazer estágio, a É. gente era coleguinha, né? Não, não, foi assim, 2 anos atrás, entendeu? É, quase isso, né? É, Mas é legal, porque a gente começou no mesmo lugar, né? Mas a gente seguiu para lugares diferentes. Mas aí a gente convergiu porque a gente se encontra hoje na economia criativa, né? sim. E faz total sentido, assim. Eu acho que essa que é a oportunidade que a vida te dá de se reinventar, de recriar, de fazer uma transição de carreira, porque às vezes as pessoas ficam muito apegadas ali no que elas têm e elas falam, ai, não vou largar isso, não vou largar. Mas é muito legal porque quando você começa a ir para um caminho que você opta por exemplo, eu que larguei tudo, fui para outro país, fui morar em outro país por um longo período, 8 anos. Então, assim, eu acho que aí isso faz com que você abra mais os seus horizontes também, né? E te dá a possibilidade de você ser mais flexível na sua transição de carreira, naquilo que você quer para você. Então, assim, eu acho que essa é a parte legal, né?
que a Então, gente você já consegue agregar. comentou aqui de uma experiência sua, que eu acho que todo mundo deveria ter, que é uma vivência no exterior. Eu ainda não tenho, só fiz um curso no exterior, mas você morou muito tempo Sim, lá. O morei. que te motivou a ir para a Austrália? Eu trabalhava de atendimento numa agência de design, eu tinha, né, uma carreira, eu era, tipo, tinha o dono da empresa e era eu e os outros funcionários. Então, eu era assistente pessoal do dono da empresa, né? E o que me motivou é que eu comecei a ficar infeliz. Foi porque eu vi que eu não ia sair do lugar, que eu ia ter que fazer uma pós-graduação, eu ia ir para outro canto, mas eu ia ficar naquela vida normal de, estou aqui trabalhando em agência e ponto final. E aí o que me motivou foi que eu pensei, eu quero aprender a falar inglês e para mim só se eu for para outro país. É. Então, assim, para eu aprender algo novo e ter a vivência mesmo, eu optei por largar tudo, abrir mão disso que eu tinha e me jogar no mundo, assim. E foi, eu acho que a melhor coisa que eu fiz, né? Porque, assim, não só como experiência de vida, mas como você experimentar outras culturas, outra comida, outros aromas que hoje eu agrego nos meus produtos, né? Então, assim, o Tudo. que eu vivi lá atrás, eu procuro trazer uma experiência olfativa também lá do que eu conheci na Austrália para as minhas velas. Então, eu acho que quando eu comecei a fazer vela, entender a experiência olfativa, a memória olfativa e a perfumaria, aí eu entendi também que aquela experiência que eu tive lá atrás, eu traria ela para o meu presente atual aqui, para o que eu faço hoje. E você teve contato assim com criação de velas lá na Austrália ou você já tinha alguma coisa aqui? Não, aqui nada. Eu tive lá e foi bem no finalzinho de Austrália mesmo. Foi quase arrumando a mala para vir para o Brasil. Eu fui para um workshop de uma amiga minha que, na época, eu trabalhava com reiki, energia dos cristais, fazia rodas de meditação. Então, eu tinha todo esse envolvimento lá. Então, eu conhecia muitas meninas. E aí, o local que eu fazia os eventos, junto com uma outra amiga minha, ele não, ele fechou assim, ficou menor, então a gente não tinha espaço para fazer uma roda de meditação grande como eu fazia, né, no início. Aí essa menina falou: "Não, vamos lá em casa, vamos começar a reunir as meninas lá, a mulherada lá e a gente faz as rodas de meditação lá". Só que ela inovou e ela levou as meninas que faziam alguma coisa com workshop, com vela, com aquele faça você mesmo, incensos naturais. Ela deu esse toque a mais, assim. E aí, um pouquinho antes mesmo de eu vir embora, eu já trabalhava numa loja de cristais, que eu amava fazer esse trabalho, tal. Eu me identifiquei muito fazendo esse trabalho. E aí eu fui para esse workshop. E aí lá eu conheci a Nanda, que foi a minha professora, né? E ela fez as velas ali e tal. Quando eu vi a vela pronta assim, eu falei, gente, eu quero fazer isso, Olha, né? Eu olhei para ela e falei, nossa, eu vou fazer isso para vender. Aí assim, só que ela ensinou a fazer aquela vela normal, né? Só colocar no vidrinho, colocar o pavio, ensinou ali a misturar fragrância e tal. E eu já tinha visto umas velas decoradas na Austrália e tal. E aí, o que que eu fiz? Eu falei assim, eu quero levar esse conceito das velas decoradas com flores, cristais, pro Brasil, né? Que eu não via ser muito popular aqui ainda. E aí, quando eu cheguei aqui, que primeiro eu fui fazer todo o tratamento cirúrgico que eu tive que fazer, porque eu tava com uma catarata super precoce, né? E daí, depois que eu tive alta e pude começar a trabalhar com as velas, eu comecei a criar os meus produtos. E aí que começa a história da criação de novos então, produtos, da economia criativa, né? E que eu comecei a ver.
palestras online sobre a economia criativa, que foi a que a gente já conversou, né? De como se desenvolve a economia criativa. E daí eu comecei a entender o conceito da criação de produtos e como eu crio os meus produtos, né? Como que eu procuro interagir o aroma, o cristal e a decoração, que é o tripé das velas, né? A criação passa por isso. Então, foi aí que eu me dei Aroma, conta de cristal e a decoração. a decoração. Aqui, ó. Ah, sim, linda. E aí até você tem uma vela para o Natal que você criou o vaso, né? Assim, eu não sei como que fala, não é vaso, né? O Essa recipiente, né? aqui. Vocês criaram isso, gente. Isso, essa daqui foi a criação nossa, né? Que daí nessa economia criativa eu já coloquei meu pai também Lógico. no negócio, porque teve a pandemia, meu pai ficou parado, então a gente também procurou fazer inovações, porque começou a ficar muito em alta a questão do concreto, das pessoas usando vasinhos de concreto, e aí eu vi esses bowls assim de concreto, né? E aí a gente teve a ideia, aqui eu vou colocar para vocês assim, de fazer a velinha aqui dentro e fazer essa decoração que é o diferencial, que é essa folhação dourada, né? Essa pintura dentro dele, aqui por fora, toda decorada para o Natal. Tem outros modelos que não são para o Natal, né? Mas os modelos natalinos são esses assim, dourado com vermelho, dourado dentro com branco por fora, porque a questão toda também dos produtos é ir para a linha do reutilizável, né? Então, sempre reutilizar, Nossa, né? tem tudo a ver com economia circular, né? Que todo mundo tem falado hoje em dia. Isso. E aí você envolve tudo isso, porque como você trabalha com produto, fica mais próximo, né, de trabalhar com essa parte de reciclagem e reutilização. Isso, tanto que foi uma parte do início da criação dos produtos, quando eu comecei a criar as velas, o que que eu comecei a fazer? Comecei a pesquisar embalagens que eram reutilizáveis, embalagens de fácil acesso para eu ter continuidade na minha linha, porque uma coisa que eu procuro e às vezes eu sinto muita dificuldade é essa continuidade, né? Como é o pequeno produtor, às vezes, se você quer um vidro, aí você compra esse vidro maravilhoso que o cliente ama. Aí você vai lá depois, cadê o vidro? Ele não tá lá mais porque ele é importado da China, porque ele tá faltando no estoque. Então, a gente tem algumas dificuldades, né, que a gente enfrenta. E o concreto, os bowls de concreto, não. Eu tenho aqui a hora que eu quiser, né? Eu tenho a Claro, tá. produção dentro Nossa de cara. casa. É. Exatamente. E eles são feitos para ser reutilizáveis. Então, depois que terminou essa cera que tá aqui, né? Que é essa pedrinha, uma esmeralda que eu escolhi para colocar aqui, o que acontece? A pessoa limpa, ele é impermeável, não vai danificar, e Tá. pode pôr um vasinho de suculenta, ou ela pode pôr uma velinha rechosinho pequenininho aqui, que aí ele vai virar tipo uma lanterna, sabe? Porque vai refletir a luz da vela aqui dentro. Então, tudo isso foi pensado. Quando você começa a desenvolver o seu produto, né? Você tem todo um estudo por trás. Então, por que dessa embalagem? Por que do concreto? Por que da latinha, né? A latinha ela não é tão ecológica, algumas pessoas falam, mas foi o mais próximo que eu consegui para ter por causa do metal, né, que eles falam. Mas assim, foi o mais próximo que eu consegui para ter essa continuidade, sabe? Das pessoas olharem no site e falar, eu quero comprar de novo aquela vela, sabe?
Porque é Sim, muito ruim, você vende aí amanhã você não tem mais, sabe? E eu lógico. tenho clientes que compram sempre, então elas já amam aquela latinha, naquele modelinho, daquele jeito, né? Ó, Então, por eu vou isso te que é confessar pensado. que eu comprei, né, pessoal, aqui duas velas. Uma pra dar de presente pra uma amiga minha. Ainda não sei, porque quando eu fui na casa dela, eu tava saindo de um lugar, não tava com a vela. E a minha, eu vou esperar minha reforma ficar pronta pra acender a vela, porque é muito especial. Sem acender, já tem um cheiro maravilhoso. Nossa, Sim. gente, incrível! E aí eu fiquei curiosa, assim, para saber como é o processo de criação, né? E aí, quando a gente fala em processo de criação, envolve muitas coisas. Mas a minha primeira Sim. pergunta é: qual a primeira coisa que você pensa para criar uma vela? Assim, quando você criou a primeira vela, qual foi a primeira coisa que você pensou? Tipo, foi o aroma ou foi o tipo de cera, por exemplo? Ou foi a embalagem? Então, primeiro, no início, elas foram assim, foi tudo meio que junto. Eu fui lá pesquisar a embalagem no fornecedor, aí eu queria um tipo de cera que aqui no Brasil eu não encontrei, que aqui no primeiro momento encontrei uma cera que era misturada com parafina e eu não queria trabalhar com isso, então foi meio complicado para encontrar, né? E quando você encontra uma cera pura de soja aqui, ela custa mais de R$ 100 o quilo. É muito caro. Então, assim, aí eu encontrei um blend de cera, que ela não contém parafina, uma cera natural, e ela é maravilhosa e ela me atende. Então, isso foi um processo, mas aí, em contrapartida, tinha junto caminhando as latinhas, que era uma ideia dessa continuidade. Então, primeiro ponto que eu pensei ao criar o meu produto, o que eu quero? Quero que a embalagem seja contínua, né? Que sempre tenha aquele modelinho. Então, foram esses pontos. Aí o aroma, aí pensei naquilo que as pessoas mais gostam, mas aqui no Brasil tem uma coisa que é muito peculiar. Por exemplo, assim, o pessoal às vezes não gosta de muita mistura e gosta dos aromas mais clássicos. Olha! Então, é mais jasmim, é mais lavanda, assim, são aromas que são só por eles, assim. E daí, quando eu Lá fora, comecei não. lá fora, eles são mais abertos, assim, tem mais opção de aroma. E, assim, tem algumas pessoas que trabalham com óleos essenciais, porque eu descartei, assim, os óleos essenciais no início, porque para você fazer uma gota de óleo essencial de rosas, são 30 rosas, Então, você né? me falou isso, eu não E sabia disso. o óleo essencial, ele é volátil. Então. E o óleo essencial, ele é volátil, ou seja, ele não vai dar uma explosão de aroma, né? Então, para que a vela tenha um aroma, ela tem que ter uma essência própria para a vela, né? A composição química da vela, ela tem a composição química da essência, ela tem que ter determinados aspectos que ela se adere à cera e que tenha essa explosão do aroma. Então, tudo isso eu fui aprendendo com o tempo. E daí, depois do aroma, como eu fiz um curso de técnicas de terapia dos cristais, né? Lá, isso na Austrália também, eu comecei a ler sobre os aromas e a conectar com um cristal que tinha a ver com aquelas propriedades daquelas plantas. Gente, Então, foi tá bem. surgindo essa sinergia entre esses elementos. E daí, entre a sinergia dos elementos do aroma com o cristal, eu comecei a pensar, como pode ser a decoração das minhas velas dentro dessas, do que eu tenho disponível, né? De flores secas, de frutas secas, de temperos, assim, alecrim, de, por exemplo, sálvia.
algumas coisas que trazem a energia A para baunilha? Não, anis. Anis, né, que você coloca? O que que é? anis estrelado, É... Então tudo, a canela, por exemplo, né, que foi aquilo que eu usei na sua. Então, assim, todos esses elementos começaram a ficar ah, bem familiarizados, assim, no meu dia a dia. E eu comecei, além de me conectar com o aroma e o cristal, a me conectar com eles também, para o desenvolvimento do produto, né? Então, eu acho que isso que é muito legal, porque quando você começa a fazer, a partir de que princípio você faz a sua vela, né, Vanessa? Por exemplo, é do aroma, da decoração ou do cristal? Às vezes é do cristal, que eu tô lá na loja de cristal, aí um cristal dá uma olhadinha que ele me atrai. E daí ele tá ali na minha caixinha, e às vezes eu vou ler sobre as propriedades dele, tô lendo sobre os aromas, tô lendo sobre aspectos das plantas, e aí aquilo me conecta e aí eu crio a vela, Gente, né? tá. Então pode ser. O legal da criatividade é porque não tem um Não processo tem uma fórmula, né? exato. Não é delimitado assim, né? Você pode Não. começar do final e chegar num resultado. Exatamente. Então, assim, não tem uma fórmula, é desse ponto de partida que eu crio uma vela. Ou às vezes é da necessidade ou de um cliente que me manda uma mensagem e fala: ai, será que você não teria uma vela assim, assado? Né? Ou então alguma coisa que eu tô vendo lá fora e alguma. Que nem eu tenho uma vela que eu criei o aroma, que é Não, essa vela aqui de tá. Vanilla Chai. Gente. Ai, Então, pena que como não dá para sentir o que eu aroma. Vou imaginar. Então, como foi o processo de criação desse aroma, né? Quando eu morei na Austrália, eu conheci esse chai indiano, né? Eles falam que é o chai latte. Sim, E adoro. eu amo o chai, que é esse chá com leite, com especiarias de Especiarias. um aroma incrível. E aí eu vi uma gringa falando que ela tinha criado uma vela que era de chai. Falei, gente, mas como uma vela de chai? Né? Imagina, vou Onde botar eu vela. vou achar essa essência aqui no Brasil, dessa vela de chai? E eu fiquei pensando, né? Daí eu tenho as minhas essências lá na minha prateleira, olhei para elas, elas olharam para mim e falei, não, eu vou criar essa essência. E foi através da memória olfativa que eu tenho do chai latte que daí eu criei o vanilla chai, né? E hoje ela é uma das velas que eu mais vendo, assim, porque eu fico muito feliz, porque eu consigo transportar as pessoas que compram as velas para aquela memória olfativa que eu tenho, né? Do chai latte. Então, eu acho que isso é o mais incrível, quando você começa a pesquisar e fazer os aromas também, né? E começar a estudar sobre perfumaria. Por que que você faz isso? Por que você faz aquilo? O corpo do perfume, né? Então, não é apenas você colocar lá uma essência, né? Eu acho que tem todo esse diferencial por trás. E Então, criação, era o que a gente estava falando, né? Não foi que você do nada criou o aroma de vanilla chai. Você teve que ir para a Austrália, entendeu? Para ter essa experiência para criar. Então, qual foi o sim. investimento que você teve nisso, sabe? Não foi, sei lá, R$ 10 o aroma que você comprou em algum lugar. Não, meu, é muito difícil de mensurar o valor da criatividade, né? Ainda mais, porque assim, e também porque trabalha muito com a nossa memória olfativa, né? Então, assim, quanto mais experiência, mais vivência você tem a trilha olfativa da sua vida, né? Outro dia eu vi uma perfumista falando sobre isso. E eu fiquei assim, nossa, trilha olfativa, né? Maravilhoso Então, esse conceito. assim, é muito profundo, assim, porque você vai buscando
aonde estão as suas memórias através dos perfumes, né? Através dos cheiros, dos aromas, seja através da comida, ou do lugar, ou daquele momento da tua vida. Então tem essa trilha olfativa que a gente carrega nas nossas memórias, né? E é muito bom você poder trabalhar com alguma coisa e ter à sua disposição elementos que fazem você materializar esse aroma, esse cheiro da sua vida, sabe? Muito. Então, Você estava falando de eu acho que. narrativa, aí eu lembrei que teve uma vez que, agora, né, na pandemia, começo de pandemia, daí peguei umas promoção aí de vinho, e aí comprei um vinho. Quando eu coloquei o vinho, assim, no cálice, mas me veio uma memória, assim, de uma amiga antiga que eu tive, que a gente bebia muito vinho e tal. Gente, assim, foi muito mágico, sabe? Se tivesse uma Ah, tela de vinho, ia ser maravilhoso. Faz uma tela de vinho. vai transportar você para outro lugar, sabe? E assim, e que nem esses dias eu tava fazendo uma vela de café, né? E eu tava super animada ali fazendo a vela e tal. Nossa, e ficou aquele cheiro maravilhoso dentro do ateliê. Só que eu comecei a ficar muito acelerada. E eu falei assim, gente, Será que é? realmente o café mexe, porque assim, tem pessoas que falam, ah, mas a essência ela é sintética, mas não é. Quando você tem algumas essências, ela tem elementos naturais também, né? Porque não vem tudo do sintético, ela traz também alguns elementos naturais ali que também vão despertar em você não só a sua memória olfativa também, mas nesse caso que me deu uma acelerada ali na hora que eu tava fazendo, eu falei, nossa, tem que abrir um pouco a janela para dissipar esse cheiro. Pelo menos não Mas era assim, cheiro de maconha, né? Mas aí você ia ficar lesada. não ia sair vela nenhuma. Ia sair umas coisas muito loucas. Ó, a Gi tá aqui, mandou um coraçãozinho pra gente, que também trabalhou com a gente na mesma empresa. Quem? A Janaína. Ai, a Jana tá assistindo a gente, que legal. A Camila Nali, eu acho que é amiga sua. Ela deu um É a oizinho. minha amiga. Tem bastante gente aqui que apareceu. E Ah, isso é tá. legal. E é legal porque as pessoas conhecem como que é feito, né? Porque tudo isso, assim, apesar de você colocar no descritivo do produto, algumas pessoas não leem ou elas compram porque elas se identificam com aquilo ali, né? Com a imagem que tá ali. Ou então, quando elas recebem as velas, elas têm um sentimento muito diferente. Eu acho que o mais legal de você trabalhar com ser criativo nesse ramo do artesanato, e que Sim. eu sinto muita diferença, é que eu tenho as lojas em lugares diferentes, em plataformas diferentes. Então, eu trabalho com diversos públicos. Então, no site da Be Present Healing, que é a minha marca, ali as pessoas, elas não interagem tanto quanto as pessoas do Elo 7, que é uma plataforma voltada para o artesanato. E ali no Elo 7, as pessoas colocam as suas críticas, os seus elogios, né? Enfim. E foi muito legal. Até ontem eu estava aqui pesquisando, né? Eu estava no site e tal, vendo algumas coisas que eu tinha que fazer. E uma cliente, ela falou assim: Olha, eu tenho que te dar um depoimento. Ela só comprou a vela, ela nem recebeu a vela. Ela falou assim: Eu passei horas pesquisando para comprar uma vela e eu não achava o que eu queria. Mas quando eu vi o seu anúncio, eu tive certeza que essa era a vela. Ela falou assim: Me passou uma energia tão maravilhosa que eu resolvi comprar. Ela falou assim: simplesmente a minha busca cessou ali. Ela falou assim: eu encontrei o produto que eu queria. Aí ela pegou e ela falou assim: eu só queria dividir e compartilhar com você que só de ver a foto, assim, eu já senti uma outra vibração, sabe? E é muito gratificante você ter esse tipo de feedback dentro da plataforma de criatividade, né? De Muito. artesanato, coisa que um site, uma Amazon,
ou até mesmo eu vendo na Amazon ou vendo no meu site mesmo, às vezes as pessoas não interagem da forma como é no universo do artesanato, né? Como é num site de especializar, bem É, especializado e focado no artesanato, né? o Elo 7 é muito especializado nisso. Eu estava procurando uma mesa e aí apareceu um anúncio da Elo 7. E foi o único lugar que teve comentário sobre a mesa. E teve um comentário, todo mundo assim, super educado, né? E teve um comentário que falava: olha, gostei muito da mesa, super bem feita, só que não é muito estável. Mas dá pra. Dá pra usar. Dá pra... Só que eu precisava muito de uma mesa estável, assim, porque eu ia fazer uma mesa estável. Mas aí eu vi aquilo e falei: ah, beleza, já sei que não é porque eu preciso. Então é Sim. muito interessante a interatividade, assim, que É. o público da Aero 7 tem, né? É, muito, muito legal, assim. E não importa se é homem, se é mulher, eles interagem, sabe? Então é muito legal, assim, porque eu já recebi elogios, assim, enormes de homens que compram para dar de presente para a esposa, para a namorada, e aí você surpreende aquela pessoa, porque homem é bem mais inseguro para fazer compra para um presente do que mulher. É. Então, ele ficou, tipo, ele me fez muitas perguntas, né? Mas quando ele recebeu aquele produto, ele ficou tão maravilhado que ele falou assim: nossa, é divino, assim, sabe? E foi um feedback muito legal, porque é muito sincero e todo o suporte que você dá para a pessoa, né? Quando ela tem uma dúvida, quando ela não tem certeza se a vela que ela vai receber é a mesma do que ela tá vendo lá na foto, né? Então, assim, isso é muito legal porque a pessoa tem. Quando você interage, ela tem essas dúvidas, essas questões, e quando ela recebe o produto, ela vê que o que ela está recebendo é exatamente o que ela viu. Então, assim, é uma interação, uma troca de energia muito, muito bacana. Eu me surpreendi com a Elo 7 E nesse sentido. a gente já vai entrar assim, nessa parte do empreendedorismo e tal, mas antes eu fiquei com uma curiosidade. Todas as suas velas são brancas, mas São. existem velas coloridas. Você optou por branca, foi isso? Ou não existe vela colorida? Como que é? Eu optei por branca porque as cores elas são artificiais. Daí eu tenho cores que você tem que ver se elas têm origem animal, se ela não tem origem animal. Como eu tenho vontade de fazer uma linha mais voltada para o ecológico, então quanto menos corante, coisas artificiais você Total. coloca na vela, melhor é. Então, por exemplo, essa aqui, ela é polvilhada com canela, Sim. né? Perfeito, Então, naturalíssimo, né? então ela não tem aquela poderia até colocar uma corzinha amarelinha, tal, mas eu acho que vai ficar muito para Não aquilo precisa. que a minha proposta, entendeu? Então, por isso eu optei por não usar os corantes artificiais e mantê-las branquinhas, tal, porque eu acho que também dá maior destaque, né? Para a decoração em si. Eu até estava Tem algum. vendo um site, um YouTube de um cara que fala sobre veganismo e tal, e ele estava falando que tem um corante que é extraído de um bichinho. E, meu, às vezes você vai tomar um iogurte e aí você não sabe que você tá tomando um negócio que vem do animal, sabe? Gente, É, exatamente. Então, como aqui ainda, no Brasil, ainda é muito difícil a gente saber se o produto é de origem animal ou não. Fora do Brasil, no rótulo mesmo, eles já colocam, eles já falam se aquele corante tem origem animal ou não, como que é feito, né? Então, tem são especificações mais detalhadas. Agora, esse eu não sei como que é feito, né? Então, na dúvida, eu preferi optar por não colocar os corantes, né? Quem sabe, daqui a um tempo eu tenho a certeza que esse corante ele não é tóxico, ele é mais natural possível, daí
quem sabe, mas assim, um corante que eu. Um detalhe que eu posso dar, por exemplo, é o pó de mica. Que o pó de mica ele é cosmético e ele não tem origem animal, tal, mas ele é só para dar um brilho na vela, assim, ele não é para misturar ali na vela que ele não vai, ela não vai ficar com aquele, a parafina não, né? A cera ela não vai ficar com aquele nuance cintilante. Então, é só para dar um toquezinho assim, né? É Ah, usa a diferente. pitaia. Gente, assim, eu acho pitaia uma cor tão linda que eu fico. Quando eu corto, eu falo assim, não é Ah, possível que tenha uma fruta com essa cor. Falei, eu quero tingir minhas roupas com essa cor, sabe? Gente. ai, é bonito mesmo. Eu gosto do. É uma planta que eu acho que ela é bem rara, acho que de encontrar aqui no Brasil, que é o rhubarb, que eles falam, né? O rhubarb. Não conheço. Ele é uma planta que o caule dela é um rosa e é comestível, mas as folhas não. As folhas elas são tóxicas, mas o caule eles lá fora eles fazem doce, ai, torta, é uma maravilha assim. E o único produto que eu encontrei aqui no Brasil com aroma desse é uma mistura de framboesa com rhubarb da Nivea, que é um sabonete corporal para o corpo, que ele é tipo um mousse, sabe? Mas vende nas lojas americanas. Mas ele tem um cheiro muito incrível. E se eu Olha, encontrar o cheiro dessa vela, quem nossa. sabe numa fragrância importada tenha aí, vamos ver quem tem uma cartela de fragrâncias para eu investir nesse rhubarb, que é fantástico. Para mim, uma das minhas sobremesas favoritas, assim. Eu tenho muita Nossa. saudade desse cheiro e desse sabor, sabe? Memória olfativa e de paladar. É, é verdade. Então, Eu não, assim, fiquei curiosa para provar. Eu adoro provar coisas diferentes assim. no gosto assim dessa planta, né? Ele é meio que um azedinho doce, sabe aquele chiclete que é o azedinho doce? Então ele é meio assim. Então era isso que me lembrava o rhubarb, sabe? Mas, ai, se tivesse esse aroma ia ser fabuloso. Nossa, maravilhoso. E aí, uma outra dúvida. A Andrea, meu amigo Dojo Fukunaga, também está aqui. É, Eles trabalham com alimentação, com bem-estar, acupuntura, bem legal, tudo Sim. a ver aqui com o que você faz. E assim, Ah, os é. tamanhos das velas, como que você definiu? Então, o tamanho, eu gosto de vela grande, né? Mas aqui a gente não tem ainda essa cultura. A vela ainda está começando no Brasil. Eu acho que tem um mercado enorme aí para se desenvolver. É diferente da Europa, dos Estados Unidos, né? Da Austrália, que tipo todo mundo ama ter vela em casa, principalmente no inverno, que as casas ficam bem fechadas. Então o pessoal acende bastante vela, né? E aqui as pessoas ainda têm dó de usar. Eu tenho. Não, eu tenho uma vela de 2017, que eu não usei inteira ainda. E não é grande, é aquela vela Brasil, né? Pequena, assim. É, bem sem dó. Então lá fora tem quando eu comecei a criar os produtos, né? Eu defini que seria uma vela grande de 14 centímetros de diâmetro, com 3 pavios, e seria uma vela média, com um pouco menor, tipo uns 10 centímetros, e a minha pequena, que teria, aqui ela tem mais ou menos uns 7 centímetros. Aí, o que que eu pensei? Nossa, a pessoa vai gostar, ela vai comprar o kit das 3 velas. É. Mas não é bem por aí, porque aqui, como a gente não tem muito essa cultura, as pessoas preferem as velas menores. Mas quem realmente gosta de vela, as pessoas compram das grandes e não compra pouca. Já quando compra grande, já compra de 3, 4, sabe? Olha, Então vai
muito do perfil da pessoa. Se é uma pessoa que medita mais, se faz yoga, sabe? Eu acho que depende muito do perfil. Mas tem gente que gosta de comprar pequena porque não gosta de um aroma, gosta de levar vários. Então tem essa possibilidade Isso. também, né? E quantas horas dura Então, cada vela, mais ou menos, assim? essa pequenininha que ela durou em torno de umas 20 horas, mas Nossa. ela, né, é bastante. Mas você não pode deixar ela acesa, né, durante mais que 4 horas. O que Ah, pouca gente sabe ah, é, é que a vela, ela tem uma memória. Então, assim, a primeira vez que você acende ela, você tem que deixar ela no mínimo 1h30, 2 horas queimando, porque essa memória, ela vai ir até ela terminar, entendeu? não Então, sei. essa memória que a cera tem, o ideal é você queimar a vela até ela formar uma piscininha aqui, que vai acabar com a decoração, vai tudo lá para baixo, tal. Mas assim, o lance é que todos esses elementos também vão trazer aroma para sua vela, né? Então é legal que isso aconteça também. E daí o que acontece? Essa piscina que vai formar em volta do pavio é que vai também trazer mais aroma para o seu ambiente. Então não adianta. E como essa vela, ela é super natural, tem a questão da cera dela, que não tem parafina, então tem um pouco, como eu falei no começo, que tem um pouco de diferença da aderência da essência com a parafina e a aderência da essência com a cera de coco. Então, você demora mais para que a vela comece a exalar o aroma pelo ambiente. Então, vai demorar uns 30 minutos, 40 minutos. Por isso que essa piscina que forma em volta do pavio, né, aqui, ela é tão importante quando a gente acende a nossa vela, né? Então, isso é um dos detalhes que eu também falo e dou as instruções também para quem compra, porque isso é Ninguém. uma coisa que a vela vai carregando, né? E é legal, assim, é um mundo que quando eu comecei a fazer, eu não tinha absolutamente nenhuma noção, né? Então, eu vinha lá do marketing, da publicidade, não do, dali da perfumaria, do artesanato, muito da perfumaria ancestral também, que tem muitas mulheres que trabalham com isso, com a perfumaria ancestral. E é muito incrível, assim, porque quando eu comecei a estudar mais sobre perfumaria ancestral e como que as plantas, o significado das plantas que os nossos antepassados usavam e por que que eles usavam aquelas plantas, eu comecei a ver que eu tinha uma conexão muito grande, porque algumas velas, por exemplo, a de baunilha, eu criei muito no intuitivo. E quando eu fui ver, quando eu estudei isso, quando eu procurei saber mais a fundo sobre a baunilha, eu vi que a minha decoração tinha tudo a ver com aquilo que é Nossa. o significado daquela planta, sabe? Então, é muito interessante, assim, todo o estudo que é feito por trás antes de chegar num produto final, assim. É, ó, a Andrea tá falando que lá na Europa o pessoal usa bastante vela, que ela mora em Portugal e ela falou que lá usa bastante. E falando então em Europa, você começou a exportar já, porque quando a gente começou, você tava com uma ideia, tal. Como que tá isso? Quais são os planos? Então, na verdade, assim, tá bem no começo ainda, né? Toda a linha de produtos ainda que eu criei, na verdade, para o mercado europeu, né? Ainda não saiu um pouco do papel. A lojinha foi criada lá para o mercado europeu, não só para o mercado europeu, mas para também mandar para os Estados Unidos, Canadá, América do Sul, e assim. O que faz você comprar uma vela que não é da Europa e vem do Brasil, né? Então foi todo um estudo que eu fiz aí sobre embalagem, o que atrai,
poderia atrair mais o meu consumidor, né? Então, agora aí nas próximas semanas vou começar a subir esses produtos, né? Lá para o mercado europeu. E vamos ver como é que vai ser, né? Eu tô com alguns projetos aí. Eu desenvolvi alguns aromas que são para lá, né? Que na verdade é o Brazilian Cherry, que é a pitanga, jaboticaba cheesecake, tenho o açaí bowl também. E Então são a aromas embalagem típicos também, né? brasileiros. Diferente. É bem Sim, as brasileira, né? embalagens. É, as embalagens maiores, porque já que eles usam muita vela, como a Andrea comentou aí, que lá em Portugal é muita vela mesmo. E Uhum. assim, é, como eles já usam muita vela, eles têm essa cultura da vela de ter em casa, né, num cantinho ali e tal. Aí eu criei essas embalagens maiores e também que a embalagem fosse totalmente com a cara do Brasil, né? Que é colorida, com a Uhum. cara dos nossos produtos, das nossas flores. Então, foi feito aí um estudo bem amplo para eu, na verdade, um estudo meio que também intuitivo ali, né? Entre os Uhum. dois mundos, mas Sim. que pudesse levar um produto diferenciado e não só a pessoa pegar e falar, ah, essa vela é igual a que eu tenho aqui, por que que eu vou comprar uma vela que vem de tão longe, né? Lógico, Então, atravessar o Atlântico. todo esse, todo esse processo da criatividade também passa por um processo de observação do teu público ou daquilo que você está vendendo. Você tem que entender ali quando você cai ali no empreendedorismo, o que você quer com o seu produto, para onde você quer levar o seu produto. E assim, é muito importante. Quando eu comecei a ver sobre a exportação, né? E aquilo que eu poderia fazer foi bem no início mesmo. Tanto que eu fui numa consultoria do Sebrae e eu já falava em exportar. E eu falava. E o cara assim, mas você nem começou a vender, minha filha? Mas já tá, ó, visão. Mas é num processo de futuro mesmo. Você tem que começar aqui, mas eu já via um mercado que é muito atrativo lá fora, né? E tem alguns projetos meus ali nos Estados Unidos, vamos ver se vai dar certo, se não dá. Mas, assim, é uma coisa que está em aprovação. Vamos ver como é que vai se desenrolar. Mas eu acho que o que é importante é você mostrar para o teu cliente que o produto que você faz, ele tem um sentido. Então, assim, independente do que a pessoa peça para você, para mim é muito difícil fazer um produto que ele não tenha um significado, assim, por trás daquilo ali, entendeu? Se alguém Eu fiz um projeto para uma estilista no Rio de Janeiro, mandei as velas para ela, né? Só que, assim, o que ela quis não é a filosofia da minha marca, né? A Be Present Healing, ela tem uma filosofia por trás da criação. Então, assim, eu expliquei algumas coisas para ela, como ia desenvolver. E no final ela não entendeu aquilo que eu expliquei, como poderia se desenvolver aquele projeto. E para ela foi feita uma coisa simples. Então, é um aroma com tal embalagem desse jeito. Então, é assim, né? Então, Então, mas assim, essa é a diferença do produto artesanal e do produto industrializado, né? Porque o exatamente. artesanal tem aquele todo um processo mais personalizado, enquanto o industrializado é o aroma, é a embalagem, e acabou, né? Exatamente. E aí por isso que também o artesanato entra na economia criativa, né? Porque a economia criativa, só explicando para o pessoal, tem 4 pilares, né? Tem mídia, consumo, tecnologia e cultura. Na cultura entra expressões culturais, que entra o artesanato. Porque o Sim, artesanato é tudo que a gente está falando nessa live, né? Envolve a intuição, envolve o repertório, envolve o conhecimento.
envolve você juntar tudo isso para criar, né? Que daí vem a criatividade, né? Como juntar tudo isso? Ah, com a criatividade que você conseguiu com as velas, né? Então, e eu acho que muita gente realmente não entende. Eu acho que a gente não nasce entendendo por que que o artesanato é tão caro. Porque não é É, uma escala, né? Não é um processo de produção de carro, né? É diferente. não, e assim, às vezes as pessoas, elas falam assim pra mim, Vanessa, você vende no atacado? Eu falo, olha, Não o dá. meu atacado é muito menor do que um atacado de uma Voluspa, por exemplo, né? A Voluspa tá lá, ela mete bala lá, fazendo quantas mil velas por hora, né? Meu atacado, ele, se eu quiser entregar 1.000 velas, eu não faço 1.000 velas, eu faço 2.000, porque tem o processo de fazer a vela e depois tem o processo de decorar as velas. Então são duas etapas, né? Não Nossa. é fazer e já entregar. E é Aham. engraçado, mas eu acho que quando a pessoa pega o produto na mão, ela sente que aquilo lá tem um cuidado e um carinho que ela fala, meu Deus, sabe? Então, assim, outro dia eu mandei umas velas para o sul e a pessoa falou assim: ai, Vanessa, mas nossa, podia ser um preço um pouco melhor, tá? E eu falo, gente, isso é artesanato. Sim. O meu fornecedor, ele não me vende. Eu não compro 1 tonelada de cera, né? Ainda, né? Ainda. É, mesmo assim, é Mesmo quando você complicado comprar, para né? ele Vai me ser vender. uma pessoa que vai fazer, que você vai treinar, sabe? Exatamente. E aí ela deu uma chorada, mas ela comprou. Tudo bem. Quando chegou o produto lá, aí o jogo virou. Ela falou: eu tô apaixonada pela sua vela. Ai, que demais. Olha, Entendeu? super as expectativas. Exatamente. E é isso, o bom de você trabalhar com artesanato e quando você faz e faz bem feito, é a pessoa que recebe aquele produto, aquela encomenda, ela vê que aquilo lá demandou tempo, dedicação, carinho, amor e ela sente aquilo no produto. Então, a pessoa que lá no começo ela falou: ai, não, podia ser um pouquinho mais barato, me ajudar mais. Mas quando ela pegou e recebeu aquilo, ela falou: nossa, Vanessa, que maravilhoso, sabe? Você me surpreendeu com tanto carinho nas embalagens e tudo. E é como um bowl desse aqui, não tem outro. Se É, você não comprar um desse, a sua amiga comprar um desse, não são iguais. Eles não são iguais. Eles podem ser um pouco parecidos, mas eles não são iguais. Então, assim, eu acho que o legal do produto artesanal, e que eu estava pensando outro dia, né? Que às vezes as pessoas elas têm medo da concorrência, né? E elas ficam com medo de cobrar pelo que elas fazem e o valor daquele produto que ela está entregando. Mas o produto artesanal, né? O artesanato, as decorações, as velas aqui que eu faço, não é um produto que você vai pôr ali no, no Google e você vai pesquisar por valor, porque você não vai encontrar outro igual. Se você não Uhum. quiser comprar de mim, tudo bem, mas não vai ter ninguém que está entregando o produto exatamente como o meu, porque as pessoas elas têm interpretação dos aromas de formas diferentes. Eu já vi outras meninas fazendo velas parecidas com a minha, mas cada uma tem uma interpretação do que é aquele aroma, do que é aquele cristal, ou daquela combinação é para aquela pessoa, entendeu? Nossa, Então, então, a memória olfativa é diferente, né? De pessoa para pessoa. exatamente. Então, assim, é muito clássico colocar uma lavanda com uma ametista. Eu faço a lavanda com ametista, faço a lavanda com quartzo rosa, que eu acho que é uma combinação muito sutil, muito amorosa ali da energia daquele cristal. Mas, por exemplo,
quando eu pego algum outro cristal muito diferente, que pouca gente trabalha com ele, por exemplo, a calcita mel, que ela é uma calcita, é uma pedra amarelinha, mas ela é translúcida. E ela é uma pedra ali que ela, ela tem uma energia muito. O citrino é legal, gosto de trabalhar com citrino, mas ela combinou tanto com o aroma do mel também, e toda aquela questão do mel, da energia, sabe? E é isso, é essa combinação e essa interpretação que cada artesão dá para o teu produto. Então, por isso que cada um é único, Uhum. né? Não tem produto repetido, né? Tem Maravilhoso. produto similar, mas não tem produto repetido, É. porque as interpretações são diferentes, né? Então, eu acho que é muito legal. Então, eu no começo eu ficava pensando, ai, será que a tal fulana vai fazer uma vela como eu? Ou então ela vai olhar para aquilo, vai copiar. Mas é muito relativo, porque a tua energia, a tua dedicação, o teu estudo é que dá todo o diferencial por trás do teu produto, né? Também, também. Então, os bowls de concreto, toda a linha de Natal que a gente criou, ou toda a linha das velas nas latinhas, né? Que para atender o mercado brasileiro que gosta daquela vela menorzinha, Sim. ou os aromas voltados para o mercado externo, eu acho que tudo isso é o diferencial de cada um que trabalha num determinado segmento, né? Então, Nossa, é tá. essa energia, essa dedicação que as pessoas sentem primeiro antes delas usarem o produto, né? Então, eu acho que As velas que são maiores não vêm em latinha? elas vêm numa latinha, num outro estojo, mas como elas são um preço muito mais caro, porque elas custam em torno de 110, R$ 120, as pessoas têm dó de usar elas, Ah, né? total. Então, Não, a minha pequena eu já tenho dó, imagina a grande. então as pessoas ficam meio assim. Mas para um ambiente maior, as velas maiores elas são recomendadas, né? Então, como alguns clientes falam, eu quero colocar numa sala assim, assado, e quero ter essa explosão de aroma. Então você não tem que comprar pequena, você tem que comprar uma vela muito maior, né? Então tem essa também, tem essa recomendação que eu tomo cuidado também para passar para o meu cliente, né? Então, acho que quanto mais informação, mais segurança as pessoas sentem ao comprar o teu produto, né? Então, E, é, bom, a gente está chegando no final, temos 2 minutos, vamos ver se o Insta vai deixar ficar mais tempo. boa, né? É, vou, você viu? Eu queria que você falasse, eu não sei se você tem de cor isso, mas eu queria que você falasse os aromas das velas, as combinações que você tem disponível para o pessoal conhecer, como eles podem comprar também. Então vamos lá. Eu tenho aromas de vanilla chai, tenho o aroma o vanilla chai, que é esse aroma que eu criei, que é especiarias com a vanilla. Tem aromas de rosas, com quartzo rosa, a lavanda com ametista, ou a lavanda com o quartzo rosa, o capim-limão com a pedra do quartzo verde, o jasmim com o citrino, que além de uma pedra que é prosperidade, também é uma pedra que traz um balance para as nossas emoções. Tem as velas de mel, de café, tem as velas de proteção, que a vela de proteção ela é sem nenhum aroma e ela é com sal grosso, sálvia, uma pedra de turmalina negra que é para proteção mesmo. E é para aquelas pessoas que amam acender vela com incenso. Ai, ótimo! Então tem tudo isso e muito mais, porque eu acho que são 9 aromas agora. Tem figo com chá verde, que trabalha com a turmalina rosa, que é uma pedra muito especial para os relacionamentos. Qual outro aroma? Tem lá tem no site. Você falou?
tem a de canela É. e tem a de vanila, que é só vanila, que é uma vela muito feminina, né? Mexe com libido feminino, com o empoderamento feminino da pedra do jasper vermelho também, que foi uma coisa que veio muito forte na minha intuição quando eu fiz esse produto. E tá tudo lá no site que tá no link da bio, lá no meu Instagram, que é o bepresenthealing.com.br. E E no Elo 7. também tem a lojinha no Elo 7, que é Be Present Healing também, que tem essa filosofia de levar bem-estar, de levar a energia dos cristais, das velas, e lá na lojinha, que é do link da bio, né, do site normal, ela tem também chás fitoenergéticos, que não sou eu que faço, mas estão lá também. Legal. São marcas que têm a mesma filosofia que eu procuro ter nos meus produtos, né? Então é isso, é nesse caminho que a gente tá trilhando por aí. E qual vela você aconselha para o ano novo? A vela do ano novo. Olha que eu tô pra soltar uma vela do ano novo. Jura! Então temos aqui em Um primeira aroma mão. muito especial de romã, que romã é prosperidade, então nós vamos ter velas no bowl pro ano novo. Quando que sai? Você tem ideia, assim? Semana que vem já tem que sair, minha filha. Porque tá aí, né? Não tem Olha, gente. muito tempo, né? E aí, as de Natal, que são as do Elo 7, estão lá no Elo 7, que são velas sem aroma, mas tem a versão com aroma também, porque tem a questão da pessoa querer enfeitar a mesa de Natal e não ter aroma para não interferir na refeição ali na Fragmentação. ceia. Exatamente. E é isso. Então, Então do tá. ano novo ainda vai sair, vai ter Mas o temos lançamento. novidades. Temos novidades, ainda temos novidades para esse ano. Tem quem queira, se você quiser ver as minhas velas pessoalmente, porque tem gente que eu sei que gosta de ver as velas pessoalmente, Uhum. tem uma revenda minha lá no Metrô Ana Rosa, que é a loja Old Religion. Eles estão lá com as minhas velinhas também, eles têm a pronta entrega, Oh, tá? E bom. É dentro do estamos. metrô? Oi? É aquelas lojinhas dentro do metrô? Ou não? Não, a Old Religion, ela tá na rua mesmo, ali, Guiz Alves. Ela é uma Tá. sobreloja ali próximo quando você sai do metrô na Rosa. E o pessoal da Old Religion tá lá, vai ter na Mystic Fair também, que vai ter no final agora, dia 12 de dezembro, que a gente vai estar lá na Mystic Fair na Old Religion, que eles vão ter os meus produtos lá pronta entrega também. E Ótimo. Então estamos dá para aí, crescer. Perfeito. Ai, amei, né? Ivan. Eu Obrigada. também queria muito agradecer a oportunidade de estar aqui para falar sobre as velas, os processos criativos, a economia criativa. Eu acho que tinha muita mais coisas para a gente falar, né? Nossa, tinha. A gente nem entrou no empreendedorismo ainda, né? Você ia falar. Eu tenho, Você quem ia sabe, falar uma das segunda parte, né? plataformas, do envio, que você já me ensinou muita coisa, de fretes. Mas a gente vai fazer outras lives aí quando você tiver mais novidades, quando você expandir para o exterior, que vai ser em breve. Então, logo aí a gente faz uma live de novo. Quem sabe? Estamos esperando as respostas, como vão ser as novas, né? Como vão ser os novos meios aí para a gente sair, para espalhar o aroma Made in Brasil por todo mundo, né? Que Nossa, isso é o mais legal, de você, para o mercado, você ver a necessidade para cá ou as outras necessidades, né? Então, muito é isso que bom. me move, Parabéns. assim, os meus produtos, Parabéns, né? adoro. Vou comprar mais velas aí, vou esperar a de romã. Aguarde. Terá Com pedido aí. certeza, para trazer muitas boas energias para 2021, Isso, para nós. vacina, né, gente? É,
Muito obrigada, Obrigada, pessoal, que Van. assistiu. Beijo pra você e vamos aí pra próxima, né? Sucesso. Obrigadão, Feliz Natal, Feliz Ano Obrigada. Novo para todo mundo aí. Beijo. Um beijo, tchau. Tchau.